E o Danilo, ele tem essa vertente muito grande de pesquisa, inclusive no Ministério Público, né, Danilo? Sim, sim. E que também já vinha da docência antes da faculdade de Direito. Conta aqui como é que foi a sua experiência com sala de aula. Que loucura, né? É sempre um processo muito louco. Mas na verdade, eu sou professor há mais tempo do que eu tenho de idade, basicamente. Na verdade, se dividir minha vida no meio, a maior parte eu tô dando aula. Eu comecei a dar aula com 15. E não, obviamente, na faculdade, mas em cursos de idiomas, né? Eu era professor de inglês e fui professor de inglês por muito tempo. Inclusive hoje na faculdade. Inclusive, assim, hoje eu ainda tenho, agora que eu, por conta de tempo, assim, eu tô limitando, mas eu dava aula de medicina, no curso de medicina de inglês que eles têm. Eles têm essa disciplina? Tem. E esse semestre que eu não vou ser o professor, mas até o semestre passado eu ainda... Então, assim, porque eu tenho uma paixão muito grande, na verdade, por línguas. Então, foi a minha primeira presença de docência, assim. Assim, só para lembrar, altas vezes quando você foi meu aluno, eu também tive esse privilégio de ter os dois como alunos. Não entrega a idade, né? Exato. Aí vai já dá pra... né? Do decanato, né? Mas tem pouco tempo isso. Não tem tanto tempo, não. Conta aí uns 10 anos. Não. Você foi... eu acho que foi 2010, mais ou menos, você foi professor. 12 anos, já tem uns 12 anos. E eu entrava na sala de aula e estava o Danilo corrigindo as provas de inglês. De inglês das turmas, né? As primeiras conversas sim. Né? Eu entrava porque ele estava lá concentrado, corrigindo e tal, e aí eu ia lá, Bicão, o que você tá fazendo? E aí, tipo assim, acabava a aula no cursinho, eu ia direto pra faculdade. E aproveitava aquele tempo antes da aula para corrigir, fazer o que eu tinha que fazer, talvez até preparação de aula, porque, né, acabava a faculdade e eu ia estudar. Para a faculdade. Do conteúdo daquele dia, consolidar, né? Do processo pedagógico, a gente chama de consolidação, né? Quando a pessoa estuda aquilo que ela teve em sala de aula para fixar bem, né? No mesmo dia que funciona estudou. bem, no mesmo dia. Exatamente. Né? É uma forma de consolidação. E no final de semana... E no final de semana, um processo de revisão daquilo que você viu na semana. Então, eu acabava tendo que aproveitar mesmo, porque senão não tinha tempo. E assim foi, dos 15 até em cursos livres de idiomas, eu acho que eu devo ter ido até uns 20 e pouquinho. E aí eu terminei a faculdade com 23. Com 25... eu comecei a dar aula na faculdade. Eu fiquei 3 semestres fora da faculdade. Formei no final do ano, passei 3 semestres fazendo a pós-graduação, terminei no 3º semestre. No 4º, eu comecei a dar aula. E já era analista no Ministério Público? Sim. Na verdade, eu não tenho perfil para advogado. Eu sempre achei que eu não tivesse perfil para advogado. Eu acho que você precisa ter uma série de características que eu não tinha. E aí eu fiz esse processo de reconhecimento, né? De análise própria, né? De autorreflexão e tudo mais. E cheguei para os meus pais e falei assim, olha, eu não tenho aptidão para ser advogado. Eu acho que não é para mim, então eu não quero fazer nem OAB. Meus pais falaram, beleza, você está fazendo direito, não quer ser advogado. Tem outras coisas para fazer, né? Passe num concurso. Você não quer fazer OAB, não faça OAB, mas passe num concurso. E aí, ali pelo 7º, 8º período, eu comecei a estudar com bastante afinco. Passei no meu primeiro concurso. Bom, eu fiz aqueles concursos para estágio, todos os que eu fiz PGE, eu passei. essas coisas assim, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público do Trabalho, que eu adorei estagiar no Ministério Público do Trabalho. E eu lembro que era tipo assim, o salário à época, a bolsa, né, de estágio, não salário, mas a bolsa de estágio pro TJ era R$400, eu estava estagiando no TJ, e do Ministério Público do Trabalho era 1.000. Eu lembro que era mais do que o dobro. Todo mundo queria. Queria ir pra lá, né? Só que, como todo mundo queria, e aqui a Procuradoria do Trabalho é muito pequena, só entrava quem passava em primeiro. Só que eu gostava muito de direito e processo de trabalho, eu passei em primeiro. Então, tomei posse, mas aí eu falei, não dá para ficar só com concurso, processo seletivo para estágio. O primeiro concurso que eu passei foi para Caixa Econômica, para ser técnico da Caixa. Uma loucura. Chegou a subir?
Sim, fiquei 1 ano na Caixa Econômica ainda, o meu último ano de faculdade. Não dá tempo pra fazer nada, né? Mas foi muito louco. E tipo assim, eu nunca fui uma pessoa, eu não gosto de banco. Uhum. Então, a primeira vez que eu entrei numa agência bancária foi para fazer minha conta. Uhum. Porque eu precisava da conta para receber. Pra receber, tipo, do estágio. até mesmo as contas que eu tinha antes, eu tinha feito conta universitária. É tudo formuláriozinho dentro da faculdade. Dentro da faculdade, aquele- né? Então, aquelas eu campanhas, entrei né? mesmo numa agência na iminência de começar a trabalhar, e trabalhei. E foi uma loucura completa. Trabalhei na parte de governo, né, do banco, já porque dentro da faculdade de Direito, a gente acaba estudando muito essa parte. E aí, também nesse período, na verdade, pouco antes de fazer o concurso da Caixa, eu fiz o concurso do Ministério Público para analista. E passei dentro das vagas. Demorou pra chamar? Não. E foi uma loucura, porque assim, eu lembro até hoje, o resultado saiu no começo do 9º período. Uhum. E eu dentro das vagas. E eu pensando assim, meu E Deus, agora? se eles chamarem antes do final do ano, eu não consigo tomar posse. Uhum. Mas foi incrível, assim. Chegou em dezembro, um colega, né, que entrou junto com a gente, analista, impugnou o concurso. Ganhou mais um tempo aí, né? O mandato de segurança dele tinha uma liminar, essa liminar foi deferido para suspender. Passou alguns meses ali suspenso, e aí eles chamaram, eu lembro até hoje, a primeira chamada que eles fizeram, ou não teve, ou quase não teve ninguém de direito. Eles chamaram as outras áreas, porque existem analistas de outras áreas. Sim. Biologia, inclusive, psicólogo, enfim, administrador. Então eles chamaram essas pessoas. E eu lá esperando a expectativa. Ficou suspenso lá. O de direito ficou esperando. Aí chegou dezembro, eu fiz todas as provas, terminei, né, efetivamente todas as provas. Pedi colação de grau especial, mas foi assim, providencial. Na porta, né? Porque se eu não tivesse pedido colação de grau Não ia dar especial, em janeiro a gente foi convocado a apresentar os documentos para tomar posse. Eu nunca vou esquecer, dia 30 de janeiro eu tinha até às 15 horas para entregar todos os documentos no Ministério Público. E 30 de janeiro daquele mesmo 2014, né? 30 de janeiro de 2014, às 19 horas era a minha colação de grau. Olha aí. Então eu não teria conseguido fazer a colar grau e apresentar os documentos, porque tinha aí uma janela de 4 horas. 30 de janeiro é uma data cabalística, né? Sim. Você pegar dois eventos desses, assim, numa mesma data. E aí, assim, como eu tinha colado grau antes, eu até participei da cerimônia da colação de grau, mas meu canudo já estava vazio, porque eu já tinha recebido, né? Já tinha, inclusive, feito a entrega de todos os documentos. E aí, 2 semanas depois, foi a nossa posse. Eu não passei por aquele período que os alunos normalmente têm muito medo, tipo assim, e agora, né? que você deixa de ser estudante e se torna desempregado. Porque a gente passa por esse processo. Você é o futuro do Brasil, no outro momento você é um problema social. Isso mesmo. E aí, então, assim, eu não passei por esse processo. Pedi demissão também no dia 30. Minha demissão na Caixa Econômica foi no dia 30. Uma loucura, porque eu não sabia quanto tempo iria demorar da posse, mas eu tava cansado de banco. Aí eu falei, não, tá bom, vou... Valeu a experiência, né? Comecei a trabalhar no Ministério Público, mas sempre com aquela vontade, né, de... Isso tudo concomitante com dar aula. Eu não parei de dar aula em todo esse período, assim... Quando ficou muito difícil, eu dava aula só no sábado. Reduziu a quantidade de aula. Eu não queria, porque eu gosto muito de dar aula, sempre gostei da docência, e porque eu gosto muito do idioma, não queria perder o nível, né? E na expectativa de dar aula no curso de Direito. E eu lembro que no dia que eu colei grau em dezembro, né, na iminência né, ou pelo menos na expectativa de que fosse convocado para nomeação e tudo mais. No mesmo dia que eu colei grau, que eu saí da faculdade, era tardinha, eu parei no LFG e fiz minha matrícula da pós. Porque eu já tinha um documento ali, eu lembro até que a moça... Eu falei, olha, eu não tenho cópia aqui, porque eu acabei de pegar a declaração. Ela falou, não, eu tiro cópia. E ali eu já fiz a matrícula
Porque eu sabia que para você dar aula em faculdade tinha que ter pelo Tem menos esse a requisito, né? especialização.